no calendário cristão, no costume cristão, esse domingo é o domingo de Páscoa. É um domingo que a igreja, de uma maneira especial, ela celebra a ressurreição de Cristo Jesus. Celebra o que nós acabamos de cantar aqui, a vitória de Cristo sobre a morte. O Cordeiro venceu. E é por causa disso que nesta noite eu vou pausar a nossa série em 1 Pedro, que nós estamos pregando em 1 Pedro. Então a gente vai pausar e hoje teremos um sermão voltado para o domingo de Páscoa. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós leremos todo esse capítulo. Apocalipse, capítulo 5. Em 3 momentos vão aparecer cânticos aqui e eu vou convidar toda a igreja a ler junto comigo. Apocalipse, capítulo 5, e assim diz a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam o novo cântico, dizendo, todos juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, todos juntos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome. É a tua palavra bendita e gloriosa lida diante de nós, Deus. É a revelação que o Senhor trouxe ao apóstolo João de Jesus Cristo.
Obrigado, Deus, por essa palavra tão linda, maravilhosa, que na verdade é tão preciosa para nós, que apesar de nós, Deus, de toda a nossa limitação, de quem nós somos, o Senhor possa ter a misericórdia de todos nós nessa noite, e que Teu Espírito Santo fale conosco, Deus, que no abrir da minha boca e no ouvir dos meus irmãos, o Teu nome seja glorificado, Deus, e nós sejamos alimentados por Ti. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa, ela nos lembra de fato a ressurreição de Cristo Jesus, como ela nos lembra da morte de Cristo Jesus também. Se Cristo ressuscitou é porque Ele morreu. Algo grandioso aconteceu um certo domingo, bem cedinho pela manhã, Rubinho. Algo grandioso. Hoje pela manhã eu disse que existirão 2 acontecimentos que eles serão singulares na história. Os 2 maiores acontecimentos. Um ainda há de vir. O outro, primeiro grande acontecimento, já aconteceu há 2000 anos atrás. Quando um lugar muito frio, vazio, um lugar que cheirava a morte, porque dedicado aos mortos, não pôde conter Jesus Cristo. Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. E esse, até o momento dessa história, nós estamos no ano de 2024. É o maior acontecimento de toda a história do mundo. Nada supera a ressurreição de Cristo Jesus. Nada supera esse acontecimento que é glorioso e ele é, de fato, disseminado por todas as nações e milhares de pessoas têm se rendido e cultuado a um Deus diante desse grande acontecimento. Jesus vive. E no dia de hoje, são milhões de pessoas declarando que Jesus vive. Então, somente hoje, já se passaram 2000 anos de história após esse acontecimento. E nós poderíamos, como nós lemos aqui, ver que são milhares e milhões de pessoas que num domingo como este, e alguns vários que não estão aqui mais e desfrutam da glória de Cristo Jesus, disseram, Cristo vive. E agora eles, com a sua vida, num estado glorioso diante de Cristo Jesus, estão vendo Cristo ressurreto diante deles. Essa é a grande bênção da ressurreição. E o que nós vemos em Apocalipse é que toda a história, irmãos, toda a história, ela está centrada no Cordeiro de Deus. Toda a história é para Cristo e por Cristo. João, aqui no capítulo 5, ele está tendo uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1 fala que esse livro é a revelação. E qual revelação? A revelação do próprio Senhor Jesus. O que João está relatando é uma espécie da pessoa de Cristo Jesus sendo revelada em toda a sua glória e esplendor. E no capítulo 5, de uma maneira muito especial, irmãos, diante desse domingo de Páscoa, nós vemos aqui o Cordeiro. O Cordeiro. Não morto e crucificado, mas um Cordeiro glorioso, que rege a história e é o soberano sobre a história. Se você observar comigo, e o que eu pretendo nessa noite é, de uma maneira muito simples, passar por todo esse texto de Apocalipse 5 e ver a beleza do Cordeiro de Deus. Começa falando numa parte especial em que João, dentro da revelação que ele está tendo, ele é submetido ao trono de Deus. João, ele está em um lugar extremamente glorioso. Às vezes me espanta esse livro de Apocalipse, pelo simples fato de tantas coisas que ele relata aqui, mas o que me espanta é João. Como que um homem, Jandão, como de carne como eu e você, João não tem nada diferente de nós. João tinha todas as suas dificuldades, João tinha os seus problemas, João tinha os seus pecados,
Obviamente que nós estamos falando de um homem que viveu com Cristo Jesus, caminhou com Cristo Jesus, amou o Senhor Jesus. Ora, ele era o discípulo amado de Cristo Jesus. Talvez, eu acredito nisso, que a esse discípulo amado, e que Cristo parecia alimentar um carinho especial pelo apóstolo João, deu a este, o único homem da história, o privilégio de ver a revelação de todo o livro histórico aberto diante dele. Eu fico pensando como que esse homem suportou tanta glória que ele viu. Ele só o pôde suportar, de fato, debaixo do Espírito Santo de Deus, daquilo que estava sendo revelado para ele. E numa dessas revelações, ele é elevado ao trono de Deus. E é nesse momento da revelação que ele está diante do trono de Deus. E aqui fala que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. Ele viu sentado na mão direita de Deus, viu ali um livro totalmente preenchido, escrito por dentro e por fora, completo. O livro estava completo, de todo selado com 7 selos. Nós sabemos que em Apocalipse, quando aparece sempre o 7, é a ideia de algo perfeito, de algo que está muito bem feito. Então, esse livro que estava selado, a ideia de um pergaminho enrolado, e que está com os seus selos todo ali, ele está devidamente fechado. Só que João se espanta porque esse não é um qualquer livro. É um livro precioso. E ele vê também um anjo forte, versículo 2, que diz que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Porque esse livro que João está vendo é um livro extremamente especial. É um livro que contém o propósito de Deus, a vontade de Deus para toda a criação e para todas as coisas. E esse livro está na mão de Deus Pai. E é óbvio, irmãos, é óbvio que todos nós, ou até o mais ímpio, se ele tiver um pouquinho de consciência, o único desejo é que a vontade de Deus se realize na história. Talvez para o ímpio pareça muito estranho, né, ele querer isso. Mas haverá um dia que até o ímpio, irmãos, irá glorificar a Deus pelo que Deus fez na história. Felizmente ele colherá a justiça e a ira de Deus. Mas todo olho verá que o que Deus fez com a história é algo extremamente glorioso, perfeito e soberano, e ninguém poderia construir algo melhor. E essa história agora está na mão de Deus Pai. E João está vendo aquele livro e o anjo fala assim: quem pode abrir esse livro? Quem pode? A resposta está aqui, né? Ora, versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Ninguém podia. E é por isso que, diante daquela revelação, o próprio apóstolo, que ele faz no versículo 4, diz aqui, é que ele chorava muito. Eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, o que acontecerá da história? O que será dos propósitos da vontade de Deus no meio de tanta gente, de tantos homens, de tantas mulheres, do que ele criou? Quem pode fazer com que a vontade e o propósito de Deus se cumpra? João chorava muito porque a propósito de Deus na história, irmãos, só vai caminhar para a bondade. É óbvio que João tinha que chorar, porque nada melhor que a vontade de Deus se cumpra na história, irmãos. Às vezes, no momento de dor, às vezes quando um ente querido está quase indo embora, né? Uma das coisas que nos consola, e às vezes é uma oração dura que a gente faz, é assim: Deus, que cumpra a sua vontade, porque ela sempre será boa, até na morte, a vontade de Deus é boa. E agora o apóstolo João está vendo um livro todo selado, completamente fechado, e não está vendo ninguém digno de abrir, porque esse livro contém o propósito de Deus, que é bendito, é eterno, é um propósito perfeito, é um propósito que todo homem, toda mulher, conhecendo o que estava dentro daquele livro, iria desejar com o máximo de suas forças que aquele pergaminho fosse aberto e desenrolado, e que o que Deus planejou para a história acontecesse. Mas ninguém era digno.
Ninguém era digno de abrir. No versículo 5, João é interpelado e fala que, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A visão é gloriosa, irmãos. O que esse ancião traz, e ele faz parte de um daqueles que são dos 24 anciãos, que fazem parte da igreja. A ideia de 24 anciãos no livro de Apocalipse é a totalidade da igreja de Deus, seja representada nas 12 tribos de Israel, ou nos 12 apóstolos, e 12 mais 12, 24, ou seja, é toda a igreja de todos os tempos. Um dos anciãos que fazem parte da igreja viu que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aquele prometido. Ele está apontando para coisas da aliança e da promessa de Deus, que era destinado ao Messias de Deus. Aquele que viria da tribo de Judá, e que seria o leão, como prometido, ou que estava na bênção que Jacó deu aos seus filhos, e Judá, de uma maneira especial, recebe a bênção de um leão que viria da sua descendência. E também, continuando nas promessas de Deus, haveria aquele que viria do trono de Davi. Davi, que também era da tribo de Judá, e seguindo essa promessa e a linhagem, alguém do seu trono, alguém da sua descendência ocuparia o trono, e nunca mais sairia do trono. É a raiz de Davi. De fato, era a raiz, porque o trono de Davi foi cortado da história. E muitos pensaram, será que Deus falhou na promessa? Quando ele disse que alguém se assentaria do trono de Davi e nunca mais haveria espaço vazio no trono? Mas a linhagem daqueles reis que tinham na antiga aliança, simplesmente, irmãos, acabaram. É como se a gente visse, de fato, uma árvore cortada, né? O trono dos homens e do próprio Davi foi cortado. Só que naquela árvore que estava cortada tinha uma raiz. E a raiz de Davi era o Messias prometido. E aquela raiz que brotava, então, nessa imagem que João está tendo, de um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, o descendente de um rei. Então, são imagens gloriosas e muito fortes. Porque olhamos para a natureza, o que é mais forte que um leão? Talvez nós poderíamos falar assim. Mas a verdade é que o leão tem toda a sua força. Eu lembro que a gente foi no zoológico, e dá sempre uma tristeza, né, levar as crianças no zoológico, porque o leão nunca aparece. Aquele leão nunca aparece. Eu nem sei se tem leão. Eu sei que tem porque eu vi, né? Mas a última vez foi leão, quem viu o leão? Ninguém viu o leão. É sol quente, o leão quer ficar na sombra, né? Mas eu lembro no final de uma tarde, que a gente estava lá no zoológico, e o leão estava lá, e ele resolveu dar sopa lá, ficou debaixo de uma sombra. E a gente está todo mundo, e todo mundo quando vai no zoológico, o que quer ver o leão fazer? Rugir. E o difícil é ver o leão, e quando a gente vê o leão, muito difícil ainda é ver ele rugir, né? A gente não vê ele rugir. Mas eu lembro no final de uma tarde, que a gente estava lá, e aquele leão daquele rugiu. E a gente entende o porquê que ele é chamado de rei da selva. Porque quando ele rugiu, o zoológico todo escutou aquilo. É um ecoar de um animal muito forte. Então é o leão da tribo de Judá, aquele que tem toda a sua força para rugir e mostrar toda a sua força. E no mundo dos homens, na nossa história, quem é mais forte que o rei? Se a gente olhar para o xadrez, a gente vai falar que, eu estou aprendendo isso com Davi, né? Que a rainha é mais forte que o rei, né? Porque ela movimenta para todos os lados. Mas o rei, quando nós olhamos essa história, ele é talvez a figura humana mais forte que nós temos. Então, duas figuras extremamente fortes. O leão e a raiz de Davi, o descendente do rei, que será também o rei. E diante daquilo, talvez o João, apóstolo, poderia ver a sua esperança sendo firmada nessas figuras fortes. Só que vem o versículo 6 e diz, então, versículo 6, eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes,
e entre os anciãos de pé, ou seja, estava entre os 4 seres viventes, que representam toda a criação, toda a natureza, e entre os anciãos, os 24 anciãos, que é toda a igreja, estava de pé um cordeiro. O ancião acabou de anunciar, o leão e o descendente do rei é digno de abrir o livro. Só que quando o apóstolo João olha, ele vê o cordeiro. Um animal frágil. É uma presa fácil, irmãos. É o cordeiro que ele vê. E ele não vê o cordeiro em qualquer situação. Ele vê o cordeiro como tendo sido morto. Mas ele não estava morto. Está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, ele olhava para aquele cordeiro, que dentre as visões do reino animal, é um animal de presa fácil, frágil, e ele está olhando para aquele cordeiro, e ele está vendo que aquele cordeiro, é como se ele tivesse sido morto. Ou seja, havia algo que via e falava assim, esse animal já foi morto. Só que já não, ele estava vivo. Ele estava olhando aquilo e falou assim, e ele tinha, só que esse animal frágil, e que parecia ter sido morto, ele tinha os 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Na visão de Apocalipse, no texto bíblico, no original, chifre significa poder. E o 7, que é a perfeição, mostra que esse cordeiro parecia uma presa fácil ou frágil, mas ele não era um cordeiro comum quando a gente vê um cordeiro mesmo. Esse cordeiro, que parecia até ter sido morto, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem 7 chifres. É o Deus que conhece todas as histórias, porque ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E é o Cordeiro de Deus, que tem todo o poder. E aparentemente, por parecer frágil, por parecer uma presa fácil, talvez nós olharemos e falamos assim, ele não tem poder nenhum. Assim como diz ali em Isaías 53, que muitos olharam para Cristo Jesus e não viu nele nada que poderia ser nem bonito, quanto mais forte. O servo sofredor, que é o Messias, o Cristo de Deus, ele era alguém muito frágil, na visão humana. É alguém que na cruz, de fato, mostrou uma fraqueza que todos nós veríamos. Um homem que foi emboscado por outros homens. Mas, para aqueles olhares atentos de 2000 anos atrás, talvez falaria, veja só, uma presa fácil, como um cordeiro é presa fácil. Só que muitos que viram Cristo crucificado não estavam vendo que foi o próprio Cristo que se fez uma presa fácil. Porque ele tem os 7 chifres. Ele tinha todo o poder, irmãos, para aniquilar todos os soldados que estavam diante deles. Ele tinha todo o poder de destruir o templo com o poder da sua palavra e fazer com que a cidade de Jerusalém fosse toda devastada. Ele tinha todo o poder para, naquele momento da história, há 2000 anos atrás, ir atrás de cada ímpio e punir cada ímpio. Ele tinha todo o poder para fazer aquilo naquele momento da história. E encerrar a história. E acabou a história. Só que é na fraqueza de Deus que nós vemos toda a sua força. Ele se permitiu ser crucificado. Ele se permitiu ser morto. Ele se permitiu ser uma presa fácil. Porque é justamente na sua morte que Deus mostra todo o poder e que o Filho de Deus, Cristo Jesus, mostra toda a sua glória e a dignidade que ele assume para pegar aquele livro que João está vendo e poder abrir aquele livro. E continua o texto, me acompanhe, veja só. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que é o Todo-Poderoso, por aquilo que fez, ele pôde ir diante do Deus Pai e tomar aquele livro. E ele tomou aquele livro. Ele tomou aquele livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus Pai. E quando tomou o livro, diz o versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro,
cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles entoavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes. Irmãos, nós somos os loucos desse mundo, e não foi isso que nós falamos pela manhã, avaliando 1 Coríntios no capítulo 1. Porque a loucura de Deus engana toda a sabedoria dos homens. E é na morte de aquele que parece um cordeiro morto, é que nós vemos toda a honra e a dignidade sendo dada a um homem. A morte de Cristo Jesus, e a igreja de Cristo vai anunciar isso, e anuncia por 2000 anos, e nós continuaremos a anunciar até a vinda de Cristo Jesus. É na morte de Cristo que está a nossa força. O nosso símbolo de fé, de fato, é uma cruz. O que há 2000 anos era um escárnio, para nós é um objeto de glória. Nós olhamos para a cruz de Cristo, aquele objeto que era maldito há 2000 anos atrás, e nós podemos, com grande alegria no coração, diante daquela cruz vazia, e dizer: bendito seja o Cordeiro de Deus que foi morto. Foi aquele sangue derramado naquela cruz, irmãos, o precioso sangue de Jesus, que comprou a vida de cada um dos crentes, e que são milhares de milhares, e que são milhões de milhões. O sangue do Cordeiro derramado, a morte de Cristo, ela é valiosa, irmãos. É o alto preço que nós nunca poderemos mensurar. Tal é esse preço, que somente esse homem, em Cristo Jesus, o nosso Redentor, só Ele foi o único encontrado em toda a terra, de todas as eras e de todos os tempos, de ser digno de tomar o livro, que é os propósitos e a vontade de Deus, da mão do Pai. Somente Jesus Cristo. E onde está a dignidade de Cristo para poder fazer isso? Na sua morte. É por isso que o nosso evangelho, ele não pode ser reduzido. O nosso evangelho, ele não pode ser rearranjado. A gente não precisa criar um evangelho um pouquinho mais bonito, ou que pode ser mais palatável ao gosto humano. O nosso evangelho que nós pregamos é o Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus morto, mas que é todo poderoso. O versículo 11 diz que: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Veja, toda a glória, toda a adoração seja dado àquele que parece ter sido morto, né? O Cordeiro. Os seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, mais uma vez, a crucificação e a morte de Cristo sendo exaltada, dizendo no versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e honra e glória e louvor. Irmãos, não tenha vergonha, não tenha medo de anunciar: Cristo morreu, e a glória está na entrega de Cristo por nós. O Cordeiro que foi morto é digno de receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O versículo 13 continua: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, aquele que foi achado digno, ele tomou o livro da mão de Deus. Apocalipse é uma visão do passado, do presente e do futuro. O que o apóstolo João está vendo naquele momento é a dignidade de um homem que na sua fraqueza se mostrou forte. O leão que se fez cordeiro. E o evangelho é cheio de paradoxos que nos espantam sempre. Aquele que foi fraco e crucificado. E veja só, irmãos, João está tendo uma visão da glória, Rubinho.
E ele está vendo um cordeiro como foi morto. Ele está vendo já o Jesus ressurreto em seu corpo glorioso, já vivendo na glória, e nesse momento da história, tomando o livro de Deus e assentando no trono para governar toda a história, ele ainda parece o cordeiro como que foi morto. E na glória futura, quando nós estivermos lá, haverá Cristo, nós veremos Cristo diante de nós, irmãos, e nós claramente, eu não sei como que isso vai acontecer, mas claramente nós olharemos por Cristo ressurreto, Jesus em seu corpo glorificado e perfeito, mas haverá em Cristo um sinal que nos lembrará que ele foi o cordeiro morto. Veja que a visão aqui é de toda a criação e de toda a igreja, os 24 anciãos reunidos em volta do cordeiro, como se ele tivesse sido morto. Nós olharemos para o Cristo ressurreto, em seu corpo glorificado, e de alguma maneira veremos nele a marca daquele que foi crucificado. Eu não sei se essa marca é uma marca física, eu não sei se é uma marca espiritual, não dá para a gente compreender isso do texto, eu sei que nós olharemos para o Cristo. O leão da tribo de Judá, aquele que vai ter toda a força e todo o esplendor, e ainda nós olharemos para ele e falar assim, ele foi o cordeiro, ele foi o que entregou a sua vida por mim, o sangue daquele que é glorioso e é esplendoroso foi derramado pela minha vida. É por isso que surgirá da boca de milhares um grande louvor falando assim, digno é ele, eu não sou digno de nada, mas digno é Deus, de receber toda a honra, o poder e a glória e o louvor, porque o leão se fez fraco para salvar a minha vida, que não valia nada. Por isso a ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E porque ele é poderoso, irmãos? E ele está regendo a história, né? Nesse momento, esse livro que Cristo tomou, é para que o propósito de Deus agora possa acontecer até a segunda vinda de Cristo Jesus. Esse livro que está sendo aberto, e depois vai vir a visão de Apocalipse, que são os selos sendo abertos, e a gente sabe que esses selos sendo abertos é a história sendo contada até a volta de Cristo Jesus. E Cristo é aquele que é digno, é o que está sentado no trono, abrindo agora esse livro e vendo todo o desenrolar da história. Ele o pode abrir, primeiro porque ele é o poderoso, ele é o governante. Ele foi aquele achado digno, o Pai o entregou, e ele está conduzindo a história até o final, em que o próprio Cristo encerrará com a sua segunda vinda, e ele vai entregar tudo para o Deus Pai. E o que ele entregará? Toda a igreja, milhares de milhares, muitos, nesse grande louvor que será encontrar naquele dia glorioso. O segundo maior dia da história, o dia que Cristo voltará. E apesar dele voltar, talvez com esse cordeiro que parece que ele foi morto, a gente sabe que a volta de Cristo será gloriosa. O rugido do leão aparecerá de uma maneira surpreendente, surpreendente como uma surpresa mesmo, como aquele rugido inesperado que eu tive no zoológico de um leão, e que todos nós nos espantamos com aquele belo rugido. Um rugido ecoará diante das nuvens, e esse rugido será tão forte que os 4 cantos da terra escutarão. É o cordeiro rugindo como leão, encerrando a história. Aquele que foi morto, mas hoje ele reina em poder e glória. Cristo está reinando, irmãos. Ele ressuscitou, ele está sentado no trono. O nosso Deus vive, Jesus vive, ele está no trono regendo a história nesse momento. Por mais que ele se pareça como um cordeiro, ele tem os 7 chifres, ele tem todo o poder para fazer que todos os propósitos de Deus que estão naquele livro, que estava perfeitamente selado, o cordeiro já começou a abrir esses selos, irmãos. O que nós estamos vendo é a abertura dos selos. E ainda nós veremos mais alguns desses sendo abertos, até que Cristo volte. E que nesse caminho, nós possamos fazer aquilo que está relatado aqui. Olhando para o cordeiro, e cantando, e louvando, e dando toda a honra, toda a glória,
todo poder àquele que é digno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, bendito seja o Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar. Quem somos nós, Deus, para que pudéssemos requerer de Ti a entrega de um filho único que o Senhor tinha, o seu filho unigênito? Quem éramos nós, Deus, para pensar num grande amor como este, Deus? Um amor que entregou o filho para que pudesse salvar pecadores. E é naquele acontecimento histórico, Deus, na morte do teu filho, que nós vemos o teu grande poder, Deus. Nós vemos a dignidade sendo dada a um homem, o homem Deus, mas aquele que foi desfigurado, aquele que foi pisado, aquele que foi esmagado, aquele que foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, aquele que naquele momento não abriu a boca para punir os seus adversários. Oh Deus, obrigado por ir àquela cruz por nós. Nós não suportaríamos aquela cruz, Deus. E por mais que nós suportássemos aquela cruz, nós não poderíamos oferecer o sacrifício que Jesus ofereceu por nós. Porque só Ele é digno, só Ele é santo, só Ele é um homem que cumpriu com perfeição a lei de Deus. E por isso, vencendo cada um dos adversários, venceu de maneira definitiva a morte. E ainda Deus comprará essa vitória para todos nós, porque nós venceremos a morte. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Cristo. A morte não é o nosso inimigo final, é o nosso inimigo final, mas ele não nos vencerá por causa de Cristo Jesus. Obrigado, Deus Pai, por colocar na mão do Deus Filho a condução dessa história até o final. A história conduzida por Ti, nós saberemos, Deus, que ela terá um final glorioso, um final onde que milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões se renderão e se prostrarão diante do Cordeiro, e todos esses irão de declarar e cantar que digno é o Cordeiro, de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aumenta em nós a fé, Deus. Aumenta em nós a confiança por Ti. Aumenta em nós, Deus, o desejo de querer conhecer mais daquele que derramou o seu sangue por nós. E que o Senhor possa, de fato, fazer com que as nossas vidas sejam transformadas dia a dia, Deus. E possa nos fortalecer com a sua morte e ressurreição, criando em nós, no nosso coração, uma esperança viva, uma esperança que um dia estaremos com o Senhor, na glória eterna e futura, Deus, desfrutando de todas as bênçãos que o Cordeiro conquistou na cruz por nós. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Salvador e Redentor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome daquele que foi morto por nós, o Senhor Jesus Cristo, mas que ressuscitou, e há de proteger a sua igreja até o dia final. Amém, amém.